A pior seca que eu achei foi em 2012 mesmo. Antes, quando vinha essas secas, eram piores, porque morria crianças. Naquele momento, na incerteza de saber dos meus filhos, o prejuízo material não estava me dizendo nada. Eu não consigo falar sem me emocionar gozado isso. Era uma sensação muito triste, várias pessoas chorando, os homens chorando, as mulheres chorando. Foi muito aterrorizante, assim, entender a velocidade e a força do mar. Eu tive medo pelo meu filho na ressaca, medo de ter um tsunami mesmo. É que tem uma galera que não está atenta a essas questões climáticas. Essa galera tem tido prejuízos expressivos. A gente combatia o fogo com chinelos, com chuteiras. Então, isso me toca muito. Sabe por que o mandacaru da caatinga é assim, cheio de espinho? O espinho faz com que ele resista à seca. Por olhar aqui, os cactos, eles são os resistentes aqui. E aí, esse açude desse ano sangrou, ao tanto que já baixou com a quentura e o vento. Eu vim morar aqui no ano de 98, mas desde lá, a maior seca que eu vi aqui em São José do Egito, aqui em São Miguel, que é a minha comunidade, foi em 2012. Me marcou aquela seca. A gente via os animais sem a gente ter como alimentar e que ninguém queria os animais nem de graça. 2012 foi o castigo mesmo. Decretaram estado de emergência, né, o município. Aí veio uns pipas do exército abastecer, enchi essa cisterna de minha sogra aí e ia buscar água longe, muito longe. E assim, não era uma água de qualidade, mas era que a gente tinha. Com essa seca a gente viu morrer. Os pés de goiabeira, a gente aqui chegava a tirar mais de 30 caixas de goiaba para as fábricas de doce. E hoje a gente não tem. Isso aqui era tudo horta e pé de manga, ainda tem os troncos Das mangueiras, era cada mangueira. Tinha tudo aqui, pé de manga, de goiaba, pera, tudo, era bem sorrido. Mas se a gente tivesse terra, acesso à terra, à água, assistência técnica, o agricultor daqui produzia muito. A gente sabe que antes, quando vinham essas secas, como as de 2012, eram piores, porque morria crianças. E a gente não teve isso com as famílias, porque todos ou recebiam Bolsa Família, ou estavam encobertos por Garantia Safra, que de qualquer maneira deu para comprar seu legume. Mas aí a gente não tinha um dinheiro sobrando para comprar ração. Eu lembro minha mãe chegando da emergência, até dolorido lembrar disso, porque eu era muito criança, mas eu lembro que ela trazia aquele feijão preto duro de cozinhar, era o que ela ganhava por estar trabalhando lá, e às vezes algum trocado. E a gente ficava esperando para mamar, assim, porque muitas vezes não tinha outra coisa. O debate acabou. Ciência taxativa, as ações humanas, elas são responsáveis pelo acúmulo de gases na atmosfera que estão provocando o aquecimento global, e isso já está trazendo consequências para a nossa vida hoje em dia. Continuar debatendo se isso existe ou não é imoral. A mudança climática, ela gera, em primeiro lugar, uma perturbação ambiental significativa. Daí vem perdas econômicas, daí vem perda de vida, rompimento de tecido cultural, de raízes culturais. Aí vem também toda uma questão institucional de como lidar com comunidades que estão afetadas na origem. É preciso tirar da visibilidade
as pessoas. Elas devem estar no centro de qualquer tomada de decisão relacionada à questão climática. Nova Friburgo, dia 11 de janeiro de 2011. Um dia comum, ninguém comentou da possibilidade de chuvas, muito menos de chuva forte. Por volta das 2 da manhã, um amigo ligou, falou: olha, estou te comunicando que a sua loja já está cheia d'água, mas você não desça porque você não tem como ultrapassar aí o rio. Eu não consigo falar sem me emocionar, gozar disso. A impressão que passava é que tinha um rio por cima das nossas nuvens e que as nuvens se movimentavam e a água se movimentava junto. Não havia, literalmente, nenhum morro que a minha visão alcançasse que não tivesse escapado do escorregamento. Nenhum deles. Com muita dificuldade cheguei até a minha empresa, totalmente detonada, as 2 portas de entrada literalmente no chão, a lama entrou com pressão na minha loja, explodiu lá dentro, jogou tudo de dentro para fora. Eu perdi, eu não sei bem quanto que eu perdi, mas seguramente mais de R$1 milhão. Foram momentos assim de muito pânico. Mas eu, no mesmo momento, eu troquei o pânico da minha loja pelo pânico de saber dos meus filhos. Acho que lá por volta de 11 horas, meio-dia, chegou o primeiro. E o meu filho mais velho, chegou por volta das 17 horas. E eles fizeram menção de chorar pelo que eles viram a loja detonada. E eu falei para eles: vocês estão proibidos de chorar. Pelo panorama que eu estou percebendo em Nova Friburgo, nós vamos ter aqui um número de mortes elevadíssimo. Nós estamos vivos. Então nós vamos retomar o nosso negócio. Esse foi um prédio muito sacrificado e toda essa área que você está vendo aqui, em torno, tinham residências e foi uma área muito afetada e aqui morreram muitas pessoas. Infelizmente isso aqui foi muito atingido. A cidade se tornou feia porque todos os morros não se via mais do verde. Então foram lições e reflexões que eu vou levar para a minha vida inteira. Meio ambiente não é permanente, o meio ambiente está aí e pode mudar, e se muda, a natureza vai se vingar de nós vendo dessa forma, não? No dia da ressaca, eu recebi uma ligação da minha mãe, apavorada, desesperada. Em várias casas de moradores tinha entrado água, inclusive nas outras comunidades ao redor. E ela estava desesperada, ela tinha muito medo. A Defesa Civil foi acionada, falando que eles precisavam ir na comunidade e retirar a comunidade. Os laudos diziam que, rompendo os 2 lados dos mares e virando uma barra, ela podia vir muito forte em sentido à comunidade, então as pessoas estavam correndo risco de vida. Assustador. Muito medo. A gente teve muito medo de perder as pessoas, de que as pessoas fossem embora, que fossem por medo se dispersasse a comunidade, enfim. A Enseada da Baleia é uma comunidade que iniciou com o processo de secagem de peixe. 60 anos atrás, meu avô identificou que a erosão estava mais intensa. E aí a gente começou a mapear que perdia 1 metro de terra por ano, mais ou menos. Então, ainda em 2015, o catamarã, que é um barco turístico, tenta atracar na frente da comunidade, num local que já tinha contenção. A comunidade tinha 11 moradias e a gente perdeu 4 com uma atracagem de um barco. Em outubro de 2016, tem essa ressaca. E aí, nesse esporão que está a 500 metros da comunidade, de 23 metros entre os 2 mares, ele passa para 2 metros. A partir daquele momento, a gente entendeu que se era 1,5 metro de terra, naquele ano era o último ano da comunidade.
com o aumento das ressacas, a gente começa a perceber que ele está retirando a areia muito mais forte em direção do mar. E aí, por isso que virou barra. Então essas duas pontas, elas até mais ou menos 20 dias atrás, elas estavam unidas ainda. Então acabou de romper e os dois mares se encontrarem. É muito assustador ver a velocidade que isso se fez, assim, mesmo a gente que conseguiu acompanhar o processo erosivo, né? Quando a barra rompeu, a gente falou, fizemos a coisa certa. Então tava essa alegria nesse sentido, mas também muita tristeza de entender que, por mais que a gente não estivesse lá, era uma comunidade que a gente podia ir visitar, que a gente ia para pegar material, então a gente está indo constantemente lá. E que ela estava ficando submersa, porque ela está cada dia indo um pedaço dela. Então, uma tristeza de imaginar como vai ser o dia que ela não estiver mais ali. As histórias, as lembranças, tudo está com a gente, assim, mas a gente tem uma sensação de que as pessoas que partiram enquanto a gente estava na antiga enseada, que elas ficaram. Então isso ainda mexe com a gente. Ai, o carro tá andando! Ai, o carro tá andando! Ai, meu Deus! Moro na Ponta da Praia há 20 anos, tive minha vida toda modificada por causa das duas ressacas fortes que teve aqui. Em 2005, para mim, acho que foi pior, porque eu nunca tinha visto a Avenida da Praia ficar toda em areia, as ruas ficaram sem luz. Na ressaca de 2016, teve gente que saiu nadando ali por cima, né? E tinha funcionário andando pelo muro para poder sair do prédio, perderam documentos, perderam muita coisa. Aí foi bem triste, assim, sabe? Ver as pessoas se esforçando e perdendo as coisas. Eu perdi 2 carros e resolvi ficar sem nenhum enquanto eu morar por aqui mesmo. As pessoas ficaram mais em estado de choque, olhando para frente, para o mar. Quando a água começou a bater nos vidros próximo da portaria, aí começou a dar um desespero maior. Parecia que a água ia invadir tudo aqui. Ali em cima eu conseguia ver os carros também do outro prédio boiando, né? Só que ficou tudo submerso. Eu tive medo pelo meu filho na ressaca, medo de ter um tsunami mesmo. Eu ficava pensando, eu vou pegar ele, vou subir até o último andar, porque no alto dificilmente te pega uma onda, né? Até 2 anos atrás, a gente nunca tinha abandonado a embarcação por conta de um mau tempo. Sofro com o impacto da mudança climática. A situação mais gritante é a não presença do vento sul, né? A gente lembra muito os pescadores dizendo que quando dá vento sul, vai 3 dias. De alguns anos para cá a gente percebe que o vento sul, quando vem fraco e ele dura muito pouco tempo, né? 20 anos atrás, nós tínhamos uma logística de colocação das sementes sempre a partir de fevereiro, março, que era quando a gente chama da chegada do inverno, né? Que é a manutenção da temperatura da água, provocada justamente por esse fenômeno, o vento sul, que vem regulando a temperatura e mantendo a temperatura da água. Com o passar dos anos, a não presença do vento sul mantém a água mais aquecida durante um período maior. Tem uma galera que não está muito atenta a essas questões climáticas, que acaba utilizando
as práticas de sempre, né? Essa galera tem tido prejuízos expressivos. Imagina, a gente trabalha diretamente com o tempo, né? Com o clima. Tudo que a gente faz numa cadeia produtiva, a gente depende do tempo, né? Então imagina que se alguma coisa sair do controle, são 30 anos de história que vão por água abaixo, né? Existe já muita ciência no Brasil e que mostra uma relação muito estreita entre o desmatamento e o regime de chuvas, a questão das secas. Então, você não pode dizer simplesmente que você, ao não desmatar, estaria contribuindo globalmente, etc, etc, porque você não está dando simplesmente uma contribuição global para o clima, você está dando uma contribuição local e regional. É isso que a gente tem que pensar. Em 2004, nós desmatávamos 27 mil quilômetros quadrados por ano e isso caiu em 2012 para cerca de 4 mil quilômetros quadrados por ano. De 2012 para cá, nós não estamos mais com 4 mil, mas nós já estamos com 7 mil. Pior ainda, de julho de 2018 para novembro de 2018, as queimadas na Amazônia tiveram um aumento de 36%. O resultado líquido disso é que o Brasil, apesar do extraordinário progresso que fez entre 2004 e 2012, é hoje o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Se a gente parar de emitir hoje, a temperatura já vai subir 1,5 graus. Subir 1,5 graus já provoca situações de calamidade pública em regiões habitadas, por exemplo, todas as áreas costeiras, Santos, Recife, Rio de Janeiro. Isso dá um sentido de urgência que, infelizmente, a humanidade não está conseguindo imprimir a luta contra as mudanças climáticas. Há 30 anos atrás, por exemplo, a gente ia para o Rio Araguaia dentro de uma canoa, levava uma corda de 50 metros e soltava uma corda de 50 metros dentro do Rio Araguaia e essa corda não chegava no fim. E hoje, quando a gente vai no meio do Rio Araguaia navegando, você tem que saber o canal certinho para colocar a tua canoa, porque vai bater em bancos de areia, vai bater em pedras, pode morrer. O Brasil hoje é uma das poucas reservas mundiais em termos de floresta tropical, e que isso traz um equilíbrio fortíssimo em termos de emissão e remoção de gases, além de ciclo hidrológico, e que isso vale dinheiro. Então é quase que jogar no lixo uma das maiores riquezas que nós temos, que é a nossa potência ambiental. Em 2009, 10 e 11. Esses 3 anos foram um período crítico, onde parte das aldeias, a parte da área foi queimada 60%. Foi um terror, né, para nós que vivemos na aldeia, nós que somos índios. Algumas lideranças buscaram e lutaram para que a brigada fosse formada dentro da aldeia, para combater e até mesmo evitar o fogo. E essa brigada voluntária, ela está sendo o protetor da terra indígena. Minha brigada me escolheu por ser mulher, eu a única mulher da brigada.
E o cacique por esse motivo também, porque eu fui a única que chegou até aqui. Essa palavra chegar é passar por obstáculos, por passar por cada coisa que tentou te derrubar. Estragou áreas de cultivos, onde era área de caça, lugares de pessoas onde eles iam para pescar. A gente combatia o fogo com chinelos, com chuteiras. A gente não tem a viatura própria. A gente não tem todo o material completo, onde a gente está lutando por isso e onde as nossas condições é muito pouca. Nós da Brigada não recebemos recursos, onde a gente não tem como ajudar a nossa família, onde a Brigada são pai de famílias. Eu sou mãe de uma criança. Então tudo isso é um trabalho que é do Estado, onde esse risco não é somente para nós da Brigada, onde esse risco também é para a comunidade. Então a gente está atrás de tudo o que é nosso, sempre focado em buscar o que é proteção para nossa aldeia. 1, 2, 3, Brigada Brigadier! Todo esse resto de mata que a gente quer deixar para futuras gerações, onde os jovens possam futuramente colher, viver, pescar de uma maneira onde antigamente vivíamos.